Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Conforme a gente sempre acaba falando, é muito difícil você fazer qualquer previsão futura, seja de confronto, seja em alguma competição, sobre algum duelo, porque o futuro no futebol ele é completamente incerto, né? E dependendo do Flamengo, para esse segundo semestre, pós-Super Mundial e assim começando, né, os grandes confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores, de Copa do Brasil e, né, esses 27 jogos que ainda terão pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode ter um setor, em aspas, praticamente novo, que é o setor direito, por exemplo, por causa das janelas. Então vamos falar aqui sobre saída do Gerson, provável saída de Wesley, olha como impacta o lado direito ali do Flamengo, as alternativas que o Flamengo tem, a descoberta que o Flamengo tem que fazer. E além disso, ainda pode ter mais saída, né? Mas aí o Boto, peraí, deu o Flamengo tem uma trava, né? Com negociação no clube brasileiro e você sabe o real motivo, né? O Boto até já reforçou também recentemente. Vamos passar por essas informações. Para começar, vamos falar sobre o Gerson. O Flamengo vai ali, né? Essa negociação com o Gerson, que pode passar de 200 milhões de reais por... Aí, isso é só para você ter uma ideia, cara. O Zenit, ele vai pegar o valor da transferência, né, esses 25 milhões de euros, e ele faz um Pix pro Gerson, né, e o Gerson que faz o Pix pro Flamengo, né, porque o Gerson tá fazendo uma quebra ali de contrato. E além disso, ainda tem uma cláusula, né, que, por imagem, que com essa rescisão unilateral, o Gerson vai ter que também pagar, tem uma multa, né, de 50 milhões. Então, só para você ter ideia como vale a pena pro cara pagar 50 milhões para jogar em outro lugar. Olha que loucura. Mesmo o Gerson ganhando praticamente 3 vezes mais no Zenit do que hoje ganha no Flamengo, tem mais coisa aí. Porque é uma questão matemática. Só é vocês pararem para pensar. Vamos aqui trazer números, né, inteiros aqui, que foi mais fácil pra gente. O Gerson ganha 1 milhão no Flamengo, ele ganha mais, mas que ele ganha 1 milhão no Flamengo. No Zenit, ele vai ganhar 3 milhões, ele ganhará mais. De qualquer forma, a diferença é de 2 milhões. Para ele, valer a pena para ele pagar 50 milhões, seria mais ou menos 2 milhões por mês, né? Ele precisaria jogar 25 meses. Talvez não fique nem 25 meses lá, hein? Daqui a pouco já vai bater na porta de novo. Aí o Flamengo vai ficar nessa? O Gerson vai lá, frustra na Europa, volta, frustra. Chega, né? Chega, né? Obrigado, mas, pô, chega, né? Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, pô, vai valer a pena, hein? Vai valer a pena. Pra ainda bancar 50 milhões, a não ser que o Zenit tenha um acordo ali com o cara, né? Então a gente vai te dar aqui um razoável aqui, um bem bolado, aí deposita também. Mas, de qualquer forma, ainda tem essa multa. E é aquilo, o pessoal querendo arranjar sentido. Galera, sabe qual é o sentido do futebol? O sentido do futebol para quem joga futebol é a grana, galera. O cara, tu vê, ele é capitão, gente, é titular hoje, agora. Titular da seleção brasileira. Sendo visto por Carlo Ancelotti, mesmo jogando no Brasil, que é um privilégio, né, para jogador que atua fora da Europa, conseguir ser visto, ainda ser titular. É adorado pela grande maioria dos torcedores. É um jogador que tem a oportunidade de colocar o seu nome na história como capitão e grande conquista. Mas, galera, isso tudo tem um valor aqui. Quando você fala de valor em espécie, de cash, de money, irmão, os caras vão e aí, ó, botam porque o verdadeiro sentido para quem joga é esse. Para o torcedor, o verdadeiro sentido é outro. Mas para quem joga, é isso. A realidade, ela é essa. Basta agora entender qual o sentido de pagar ainda 50 e ainda valer a pena financeiramente. Mas é problema dele, problema do Marcão. O Flamengo tá se livrando pelo menos do pai do Gerson, né? A verdade é essa, né? E aí, vamos lá. Tem o Gerson indo pro Zenit e tem o Wesley. O Zenit também havia, no final de janeiro, enviado uma proposta pro Flamengo. Não sei se vocês lembram, a gente trouxe aqui no canal. No final de janeiro, o Zenit tinha já assinalado, já tinha ali acordado um valor e tal, mas o valor na época, né, havia sido registrado e o Flamengo tinha expectativa, né, de conseguir aumentar e tal. A saída do Wesley nessa janela de transferência, ela também, né, ela é considerável. Agora o Zenit é aquilo, né? Para essa janela do Wesley pode empurrar um pouco mais e pegar apenas na janela de julho, né? Só um parênteses importante que eu havia esquecido, que é fundamental. Não usaria o Gerson para jogar o Super Mundial de Clubes. Não usaria, tá? Já pode liberar imediatamente. Eu tô falando por mim, tá? Já liberaria automaticamente. E se
não pudesse, ou se ele, não, eu faço questão de participar, ok, ele fica lá no banco de reservas, entra eventualmente no jogo que já tá definido e tal, porque não faz sentido você colocar um cara que já vai sair. E outra, numa dividida, quem tem a perder é o Gerson. E o Gerson não vai querer perder, então assim, não faz sentido. E outra, a vida não é agora, as competições agora não vão ser a partir de agora, já não tem que, né, vambora, o lado direito ali, então já uso, então não faz sentido, na minha opinião, tá? E nem pro próprio Gerson faria sentido. Só por uma questão de ego, de vaidade, de querer, mas de jogo mesmo, qual é a entrega que tem pra isso? Então, já liberaria. Se pudesse, já libera. E aí, vida que segue. O Wesley sendo negociado, né? O lado direito do Flamengo, que os melhores momentos ali do lado direito eram com os dois. E curiosamente, recentemente até, em jogos que o Flamengo fez uma partida abaixo, o lado direito foi nulo, com eles dois também. Então, existe ali uma simbiose e uma importância tática pro time, os dois. O Wesley como falso ponta, que é por dentro, perdão, o Gerson, e aí o Wesley ultrapassa, os 5 jogadores que jogam, né, posicionados naquele ataque posicional do Felipe Luiz, os 5 lá na frente, o Wesley é o do corredor, o Gerson cai pro meio espaço, enfim, podendo perder os dois ali, a dinâmica muda. Tem ali o Varela, aí tem as opções de vai ser um ponta, certamente, né, tem ali o Luiz Araújo, tem o Gonçalo Plata, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, mas muda, é uma outra, um terço ali do ataque já é completamente diferente. Já é completamente diferente. Vamos ver quais serão as soluções. Então, o Wesley também ali tem uma proposta ali do Zenit, mas o Zenit talvez aguarde um pouquinho mais, pois a janela deles, do futebol russo, vai abrir um pouquinho mais à frente, eles não têm tanta pressa. E uma outra proposta, que tem um interesse, já tem uma confirmação, é do Alan, para o Atlético Mineiro. Mas aí uma outra consideração, né? É aquilo, cara, o Atlético Mineiro, né, tem uma boa relação com os representantes do jogador, os representantes, o Alan fez jogou bem no Atlético Mineiro, natural que tem esse interesse, né? E sabe que o jogador no Flamengo não é um titular, quiçá nem um 13º jogador, 14º jogador. Então com isso vai lá e tenta. Só que, por mais que dos representantes tenham, né, essa liberdade e tal, chega no Flamengo e tem uma trava. Por quê? O Flamengo tem receio de negociar com o futebol brasileiro e há motivos para isso. E o José Boto havia, né, falado que o BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. E no caso do Atlético Mineiro, não sei se você está acompanhando aí, o Atlético está devendo também, né, e não pagou nem Cuiabá sobre o valor do Daverson, e você sabe que aqui no futebol brasileiro existe uma prática de alguns clubes cara de pau, né, que eles contratam, não pagam, usufruem do atleta, o atleta depois é vendido, eles ganham o dinheiro da venda e continuam devendo. É loucura. Então assim, muito semelhante até, por exemplo, ao que acontece no Flamengo com o Thiago Maia. Daqui a pouco o Thiago Maia está se aposentando e o Flamengo não recebeu o valor vendido. Cara, o famoso calote, vamos falar a verdade, é o famoso calote. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar embarreirando talvez essa negociação, porque o Atlético tá mal financeiramente e para o Flamengo vai ser um enorme risco, apesar de ali haver uma negociação e até um interesse por parte dos representantes do atleta, tá? Bom, vamos ver. A gente primeiro agora vai ter que ver o lado direito ali do Flamengo. Se tiver mais uma saída, como vai ser esse encaixe aí? Um lado direito que no primeiro semestre, foi um lado muito importante. Agora no segundo, vamos ver que lado vai ser esse pro Flamengo. Um grande abraço, tamo junto. Qualquer atualização, você sabe. Só chegar aqui a gente te atualiza. Valeu!